Feliz Dia das Mães, que você tenha um dia super abençoado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já já nós vamos começar a nossa reunião online, ainda dá tempo de você pegar uma aguinha na cozinha e voltar, tá bom? Roda a vinheta. E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista aqui em Downtown Miami. Começo aqui dizendo, obviamente, Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aí nos acompanhando nesse dia. Bom que se vocês têm um dia abençoado, que Deus realmente se manifeste na vida e na família de vocês. Tá bom? Renovando as forças, trazendo aí os seus sonhos, transformando seus sonhos em realidade, tá bom? É aquilo que a gente diz, né? Dia das Mães todos os dias, mas hoje a gente toma um tempinho para tratar com mais carinho essas mulheres maravilhosas que nos amam incondicionalmente, né? Então, que Deus abençoe sua vida muitíssimo, né? E para você que hoje não tem a sua mãe perto de você, seja qual for a razão, você precisa de consolo, precisa de carinho. Eu quero te oferecer aqui meu consolo, meu carinho, que Deus conforte o seu coração, a sua vida, e te dê ânimo, te ajude a encontrar a alegria, mesmo nos momentos mais difíceis, tá bom? Bem, pessoal, uma mudança de planos aqui, né? Nós vamos sim ter reunião presencial hoje à noite, né? O pessoal convocou, falou, não, pastor, a gente vai querer mesmo, vai curtir a família durante o dia, mas de tardinha a gente quer estar na igreja, adorando a Deus e crescendo na fé juntos. Então, aqui em Miami, vamos nos reunir, sim, às 5 da tarde, lá em Downtown, tá bom? Então, estamos contando com vocês nesse sentido. Eu quero dar um recadinho só aqui, que eu acho importante, principalmente para você, que você tem criança, ou conhece, tem amigos que tenham crianças na família, né? Eu quero lembrar que a nossa igreja, First Miami, ela vai ter a VBS, que é a escola bíblica de férias, né? Vacation Bible School. As inscrições já estão abertas, né? Então entra lá no site firstchurchmiami.org e aí faça a sua inscrição. Eu acho que começa dia 16 de junho, tá bom? Então, se você tem criança na família, precisando passar uma semana aí num ambiente alegre, educativo, durante as férias de verão, procura a gente aí, tá bom? Qualquer coisa, fala comigo que eu te dou as indicações, mas a inscrição acho que vai estar no site firstchurchmiami.org, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus, oferecendo uma bênção especial sobre as mães e preparando nossos corações e mentes para essa reunião online. Vamos lá. Deus de graça, nós nos colocamos diante de Ti, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas nossas mães, pelas nossas avós, por todas as mães, Senhor, que demonstram um amor incondicional aos seus filhos e filhas, Senhor. Em nome de Jesus, especialmente, Senhor, as mães que passam por dificuldades, eu te peço uma bênção especial, Senhor, de energia, força, esperança, fé e provisão, Pai, para que elas possam oferecer aos seus filhos e filhas uma nutrição decente, uma educação decente, Senhor, que possam construir um futuro melhor para o nosso mundo. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e declaramos uma bênção especial sobre as mães no dia de hoje. Nós queremos te pedir, ó Deus, toma todas as nossas dores, os nossos conflitos e as nossas alegrias também, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa o nosso dia. Espírito Santo, fala conosco na meditação de hoje, fala aos nossos corações e nos transforma em nome de Jesus. Nós oramos agradecido, Pai. Amém e amém.
O texto de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e começa assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos pelas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E essa é a palavra do Senhor. Conforme eu li essa passagem hoje, eu lembrei de um cântico que era muito comum na minha igreja, chamado Você e Eu. O autor é um americano criado no México, chamado Marcus Witt. A letra diz assim: Deus está chamando para a guerra, Deus está mandando que saiamos. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as almas que Ele nos preparou. Você e eu somos um povo. Você e eu separados para mostrar as grandezas do Senhor, para tomar a terra que Ele nos entregou. Você e eu. Era uma música animada, né, que animava muito a igreja. Uma música que nos dava aquele gás para lutar, para encarar a vida. Era uma música de conquista, com um tom bélico, agressivo. E tinha uma frase horrorosa, teologicamente absurda, que diz que nós tomaremos as almas que Ele nos entregou. É horrorosa porque as almas que se rendem a Cristo e não a nós. E a ideia de tomar uma alma indica uma possessão, uma tomada à força. E esse não é o modus operandi de Jesus. Cristo não força, não obriga. Cristo respeita o livre-arbítrio. Portanto, Cristo convida. Mas eu não quero aqui ficar falando e analisando a teologia dessa canção. Eu quero simplesmente ressaltar que essa música, como muitas outras, nos conecta com as nossas emoções e nos motiva a tomar uma postura diante da vida, uma postura diante da nossa existência, ainda que com uma motivação parcialmente errada. E hoje eu quero meditar um pouco sobre quem é quem, sobre quais são as nossas motivações, sobre quais são as motivações de Deus e sobre o perigo de vivermos baseado em motivações erradas. Você lembra que no início da série eu disse que há diferentes forças em movimento para que nós possamos progredir na nossa caminhada espiritual? Primeiramente eu disse que há a ação de Deus em movimento. Depois temos a ação individual e, por último, há aquilo que a igreja, como comunidade de fé e também a família, nos proporciona. A minha esperança é que tenha ficado claro que a ação de Deus é primordial, ela vem antes de tudo. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa nos impede de conhecer a Deus. Naturalmente somos dominados pelo pecado e, portanto, cegos para o mundo espiritual. É somente pela graça de Deus que temos a oportunidade de reconhecer quem Deus é, confessarmos e nos arrependermos de nossos pecados e, por fim, caminhar diariamente com Deus. É só pela graça. Não há mérito nosso nesse processo. Vem tudo de Deus. E como bons metodistas que somos, lembramos aqui que nós chamamos essa ação de Deus de graça preveniente. A graça que vai à frente de nós, vai antes de nós, revelando a vontade de Deus para nós, nos revelando quem é Deus e nos convencendo dos nossos pecados. Existe a graça justificadora, a graça em ação quando nós confessamos os nossos pecados, e a graça santificadora, que é a graça que nos direciona todos os dias, nos inspirando a fazer o bem, a obedecer a Deus e a resistir ao pecado. Todos os dias Deus continua nos oferecendo porções dessas graças. Deus está sempre à nossa frente, preparando os caminhos, preparando a nossa vitória e diariamente nos convencendo dos nossos pecados, nos justificando e nos santificando. Essa graça está posta. Ela existe e está disponível a todos e a todas. É por isso que não tem cabimento em falar em tomar as almas que Deus nos entregou. Porque Deus oferece a sua graça a todos como maneira de atraí-los ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento, nos convida a mergulhar em sua graça.
Essa ação de Deus é primordial para que possamos seguir rumo ao discipulado verdadeiro. E é por isso que John Wesley falava tanto em praticar as disciplinas espirituais. Porque quanto mais oramos, mais graça recebemos. Quanto mais meditamos na palavra, mais graças recebemos. Quanto mais somos generosos, mais graça recebemos. As práticas espirituais são um complemento nutricional dos seguidores e seguidoras de Jesus. Se a gente não tomar todos os dias, não faz efeito. É como remédio para controlar a pressão arterial. Tem que tomar todos os dias. Ficar um dia sem tomar é como se nunca tivéssemos tomado, me disse uma médica certa vez. O mesmo vale para quem é diabético e precisa de insulina, ou para quem tem problemas de saúde mental, que precisam de medicamentos. Nós precisamos da disciplina de tomar os nossos medicamentos, assim como nós precisamos da disciplina de nos alimentar da graça de Deus. Temos que buscar todos os dias. E essa parte, essa que exige o nosso esforço diário, a nossa busca, essa disciplina é chamada graça cooperadora. É a parte que Deus deixa ao nosso alcance e que cabe a nós o esforço para sermos mais cheios da graça de Deus. São os meios externos que expressam a graça interna que nos move na direção de Deus, a Deus. E vale aqui um alerta, não devemos confundir o conceito de graça cooperadora com graça sacrificial. Repito, não confundir conceito de graça cooperadora com graça sacrificial. Existem denominações que acreditam que é preciso fazer sacrifícios para se conseguir o favor de Deus. Seja subir escadarias de joelhos, ser fiel ao dízimo ou ajudar o necessitado como maneira de conquistar o favor divino. A ideia de graça sacrificial sugere uma relação transacional com Deus. A ideia de que se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, é verdadeiramente repugnante ao Evangelho de Jesus, porque pressupõe que nós temos como merecer o favor de Deus e temos como manipular a ação de Deus em nosso favor. Isso seria um erro, uma ofensa tremenda. Deus não se deixa manipular, porque Deus é soberano. Lembra que Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Foi para marcar território, para lembrar a Moisés que ele, Deus, não era como os deuses do Egito, que respondiam a rezas, sacrifícios e manipulação. Então pensa comigo. Se o conceito de graça sacrificial estivesse correto, isso significaria que nós temos mérito nas bênçãos que recebemos. Seria uma conquista nossa e significaria que teríamos a condição de determinar a Deus o que ele deve fazer por nós. Ora, se temos mérito e se manipulamos a Deus em nosso favor, não se pode falar de graça, porque graça é favor imerecido. Não faz o menor sentido acreditar em merecer um favor imerecido. É por isso que nós metodistas falamos de graça cooperadora, porque é uma graça que nos aproxima de Deus, nos direciona para o centro da vontade divina, onde mergulhamos nesse rio de graça imerecida, nesse rio de bênção. O combustível que precisamos para nos dedicarmos mais a Deus é a graça cooperadora. Ou como diria a geração da minha avó, é preciso reverência e vergonha na cara. Mas dizer graça cooperadora é muito mais gentil e didático, não é verdade? O pressuposto da graça cooperadora é a certeza da ação de Deus em nosso favor. É a convicção de que Deus está agindo na nossa frente. Nossa ação cooperadora é apenas uma resposta aos convites que Deus nos faz. É uma aceitação da obra de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. E faz muito sentido crer que essa ação divina está disponível a todos e a todas, porque Jesus se fez carne humana, sofreu, morreu e venceu a morte, para que essa graça, esse favor imerecido da reconciliação individual com o Criador, fosse possível a todos. Afinal de contas, por que Jesus sofreria tanto para beneficiar um grupinho? A graça de Deus está disponível a todos e a todas. Aquele e aquela que crer será salvo. Mas o texto de hoje começa nos lembrando que existem 3 forças trabalhando contra esse movimento de graça em nossas vidas. Primeiramente, a presente ordem desse mundo, ou seja, os valores do mundo. Segundo, o príncipe do poder do ar. Aqui uma referência ao exército de espíritos malignos que, segundo o mundo grego do século I, viviam no ar. E, por fim, a nossa carne. Hoje eu quero sugerir aqui que essa ordem do mundo são todas as pressões da vida humana. A necessidade de sobrevivência, as ideias pré-concebidas que nós temos como sociedade, as leis dos homens, a cultura, a correria do dia a dia. Por exemplo, hoje em dia é impossível, ou quase impossível, se ter uma reunião de quarta-feira nas igrejas como era antigamente, pelo menos aqui nos Estados Unidos. A minha igreja lá em Kentucky, eles ainda continuam a manter algumas reuniões quarta-feira.
A igreja oferece uma janta para quem aparecer e depois da janta os grupos se dividem nas salas para fazer estudos bíblicos. Então tem sala para as crianças, adolescentes, jovens, casados, idosos, qualquer grupo que quiser se reunir. Mas as pressões do dia a dia, por exemplo, o entretenimento esportivo, os cursos noturnos, são vários fatores que tornam esse tipo de reunião quase impossíveis nas grandes cidades, em áreas urbanas. E é importante lembrar que essas forças contrárias do mundo real, do mundo espiritual e da nossa natureza pecaminosa, são forças que atuam para nos impedir a seguir nossa jornada de discipulado, diariamente. E é por isso que eu lembrei da música Você e Eu. Porque mesmo que a teologia da canção não seja perfeita, eu lembrei da atitude que a música nos inspira, uma postura de luta, de ânimo e de resistência às forças que atuam contra nós. Afinal de contas, você e eu somos chamados diariamente a mostrar a grandeza do Senhor que vive em nós. Então você lembra também que eu falei do papel da igreja na primeira mensagem dessa série? Eu disse que a igreja, a comunidade de fé, assim como a família, devem proporcionar a celebração da presença de Deus através de cultos de adoração. A igreja deve te ajudar a encontrar os seus talentos e os seus dons para que você possa, além de ganhar o seu sustento, servir ao próximo. E por fim, a igreja deve também ter grupos pequenos em que nós possamos estudar a palavra de Deus, confessar nossos pecados uns aos outros e as nossas dores também, as nossas esperanças uns aos outros e crescermos na fé e na esperança juntos. E é com isso em mente que eu preparo essa reunião online todas as semanas. Ainda que a minha teologia não seja perfeita na sua opinião, eu estou aqui para te animar a tomar uma postura de celebração da vida no seu dia a dia, para que você tenha forças de continuar marchando, batalhando contra as forças que te oprimem, com a certeza da vitória, porque Cristo já conquistou para nós a vitória. Mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que a doença incomode, mesmo que a vida em família não seja perfeita, mesmo que você sinta saudade do pecado, mesmo que você esteja cansada ou cansado, lembremos do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Deus é rico em misericórdia e nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Somos salvos pela graça, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E não somos salvos por obras, por mérito próprio, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, minha irmã, mergulhe na graça de Deus. Assim como precisamos trabalhar, comer, tomar remédios todos os dias, o Espírito de Deus nos convida, nos atrai para essa vida com Deus todos os dias. Essa vida em que praticamos as disciplinas espirituais. Quanto mais graça buscamos, mais recebemos. Quanto mais mergulhados em graça estamos, mais alinhados com Deus estamos. Eu creio nisso. Minha oração é que Deus renove a sua esperança, as suas forças e o seu ânimo e a nossa fé. Que nós possamos experimentar e mostrar a grandeza da graça do nosso Senhor Jesus, cada dia mais e mais, porque é para isso que você e eu fomos chamados. Que Deus te abençoe e te ilumine. Eu abençoo a tua semana em nome de Jesus. Até a próxima. As mães, feliz Dia das Mães.